pessoal, vou apresentar para vocês esse tema intitulado Calendário Vacinal de Adulto e Idoso e vamos tratar sobre as vacinas para febre amarela, tétanos, tetânica, hepatite B, influenza, coronavírus e pneumocócica. Nós somos integrantes, no caso, Bruna Santana, Thaís Stedili e quem fala, Álvaro Galdos. Assim mesmo, as nossas professoras orientadoras, a professora Rosângela e a professora Maria da Graça. Então, vamos lá. Pessoal, então, a gente vai começar falando sobre a parte das vacinas pneumocócicas e do Covid-19. Então, para entrar principalmente da vacina pneumocócica, precisamos entender que essa vacina pneumocócica ela principalmente vai estar atingindo uma doença específica que é a pneumonia. E a pneumonia ela é uma infecção que tem por característica a inflamação da parênquima pulmonar, que obviamente tem uma expressão clínica característica, que vai se basear no exudato inflamatório que está presente, só para lembrar, rapidamente, e ela atinge basicamente os alvéolos e os bronquíolos, provocando esse processo inflamatório que obviamente vai afetar, no caso, a troca gaseosa ou a hematose. Assim também ele é produzido porque a pneumonia não é somente de origem bacteriana, ela também é viral, tanto que é a que vamos falar depois também, produzida por fungos e por parasitas, no caso. Quando a gente vai falar dessa pneumonia, a gente tem que entender que ela pode ser classificada de várias formas. Temos a origem, que são uma das mais comuns, que é hospitalar ou da comunidade, hospitalar ou comunidade, se for etiológica, pelo agente etiológico, que nós tínhamos falado previamente, o tipo de lesão que ela provoca no tecido, isso caracteriza em específicas e inespecíficas, e a distribuição anatômica, como ela vai se distribuir, porque isso varia bastante. Então, de acordo com a distribuição das lesões, podemos ter, no caso, que a pneumonia pode ser lobar. Quando a gente fala lobar, é porque ela atende um lobo, normalmente, tá? Mas também podemos ter difusa, também, que vamos observar. Tá? Então, e quando ela é lobar, no caso, esse pulmão ele vai se caracterizar em fases, 4 fases, que vamos observar aqui, que é a inicial, hepatização vermelha, a cinzenta e a resolução. Observamos a pneumonia lobar aqui presente, tanto na forma macroscópica como na figura B, a forma microscópica. Na forma macroscópica, figura A, que vocês estão observando, observamos esse pulmão que parece mais um fígado. Por quê? Porque a consistência é friável, porque ele está numa das fases que é a hepatização cinzenta, porque ela tem muitas células inflamatórias polimorfonucleares e fibrina, já aonde? Nos alvéolos presentes, e obviamente vai ter liberação de enzimas por parte do corpo, uma vez que tem células inflamatórias, e isso leva muitas vezes à degradação das fibras elásticas da matriz extracelular, e isso torna o pulmão já não ele uma estrutura, no caso, maleável, sino uma estrutura bastante compacta, condensa, friável. Já se observamos na parte micro, observamos aqui, estou mostrando para vocês como que seria, e a estrutura dos alvéolos que está contendo os exudatos inflamatórios, tá? Nessa fotomicrografia, o preenchimento, obviamente aqui vai ter o que estávamos falando, leucócitos polimorfonucleares ainda, e também fibrina presente. Se for bacteriana, nós temos a pneumocócica, que vamos falar, Klebsiella, Haemophilus, estafilocócica, por Legionella, Pseudomonas, e essa aqui que eu coloquei por vírus, embora ela não tenha nada a ver com bactérias, mas coloquei porque dela vamos estar falando posteriormente. Essa pneumonia pneumocócica, ela é produzida, eles falam pelo pneumococo, mas o nome correto dele é o Streptococcus pneumoniae, tá? Que podemos observar aqui na figura do seu lado direito, na qual ele é o que? Ele é um diplococo, tá? Gram positivo, que ele possui aqui uma cápsula polissacarídica. Não esquece dessa cápsula polissacarídica, porque isso se baseia muito o quê?
a sobrevivência desse pneumococo, e nisso também se baseia a quantidade de anticorpos produzidos, que na vacina nós discutiremos. Ele é responsável por 90% das pneumonias lobares, ou também broncopneumonias, obviamente em indivíduos de 30 a 50 anos. Ele normalmente, esse streptococcus faz parte da flora normal, né, da microbiota. O mecanismo de ação, multiplicação bacteriana, né, característico em bactérias, e o problema, a complicação, o dano alveolar que vai provocar nesse paciente. A razão disso, os tratamentos são vários, mas principalmente essa pneumonia pneumocócica tem apresentado em 2013 cerca de 93 mil mortes infantis, porque também atinge crianças, e normalmente foi a causa do Streptococcus pneumoniae, e se estima que a pneumonia cause 90% dos óbitos pneumocócicos, né, presentes. Aqui o trabalho mostrando, né, um trabalho recente, né, 2017. No diagnóstico dessa pneumonia pode ser pelo achado também o exame clínico, o exame físico, o radiológico, como vocês podem observar, um infiltrado denso que está caracterizado nessa região aqui, invadindo, né, lobar, está atingindo um lobo inferior, né, como podemos fazer no desenho, essas marcas que aqui são esbranquiçadas, isso mostra esse infiltrado denso e homogêneo. O exame físico vai ser através do que? A presença de uma área de condensação, que isso tende a ocorrer primeiro na periferia, né? Que vai ser, como tínhamos visto no exame anterior, radiológico. Então são bem, um do outro, são bem confiáveis, né? Os dois se corroboram. Os antibióticos são os principais agentes de tratamento, embora tenha havido resistência antimicrobiana, então aí a pneumonia precisa ser imunizada, evitada através da imunização. Lembrando que todas essas vacinas têm o calendário nacional de vacinação, tá? Que foram estabelecidos na rotina dos serviços de saúde, tá? E obviamente tem que se considerar bastante o risco, a vulnerabilidade e as especificações sociais. Isso está tudo dentro do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que foi no caso regulamentado através dessa portaria ministerial de 1498, 19 de julho de 2013. Obviamente esses calendários estão fixados nas unidades de saúde. E aí temos essa primeira, que é a vacina pneumocócica. Essa vacina pneumocócica conjugada 10 valente, ou também chamada de pneumo 10 ou PN10, tá? Essa vacina, obviamente, foi preparada a partir dos polissacarídeos. Lembra que tínhamos falado lá atrás? Que é a parte externa, nessa camada de polissacarídeos presentes no pneumococo, tá? E eles têm importância porque aí se faz a parte sorológica. No caso, nessa vacina temos 10 sorotipos, que são 1, 4, 5, 6B, 7F, como estamos observando aqui. Os de maior importância são 1, 2 e 3, que a maioria das vacinas tem e que corresponde praticamente 70% da doença. Então, essas vacinas, grande parte delas, elas vão prevenir 90% da doença. Nesse quadro, estamos mostrando informações referentes tanto à apresentação, indicação, esquema, dosagem, administração e conservação. Obviamente, a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas sempre observar, tanto na administração, nós como enfermeiros, conseguem entender bastante isso, entender os procedimentos e saber que por via intramuscular, né, no caso também, se for menor de 2 anos, no músculo vasto lateral da coxa, e se for maior de 2 anos, o deltoide, no caso, né. Lembrar que no esquema da dosagem, né, tem algumas considerações, deve ser administrado os 2, 4 e 6 meses de idade, com intervalo de 60 dias. O reforço deve ser feito em 12 a 15 meses, né? E a conservação está tudo presente aqui. Agora temos também a vacina pneumocócica 23 valente, polissacarídica, PN23. Obviamente a diferença com a outra que nós tínhamos observado a 10 é que se baseia no número de sorotipos presentes, né? Esta vacina, obviamente, é indicada para alguns casos especiais clínicos, alguns tipos de pacientes, mas também é muito utilizado em usuários acima de 60 anos, na população indígena também,
e, no caso, em pacientes que vivam acamados em instituições fechadas, né, no caso. Aqui outro quadrinho referente, que são bem parecidos, né? O único que muda, né, como tínhamos falado, que essa 23 é para usuários com 60 anos a mais, também para pacientes que têm algumas características importantes, como ser pacientes com transplante. A administração ela pode ser feita intramuscular, mas também pode ser feita subcutânea. As indicações para o uso correto da vacina, obviamente em pacientes que sejam esplenectomizados, obviamente que tenham sido retirados o baço, transplantado, tínhamos falado, anemia, ou que tenham anemia falciforme, doença pulmonar crônica, insuficiências renais, cardíaca congestiva, entre outras, né? Ou imunodeficientes que tenham AIDS. Idosos com mais de 60 anos, gestantes não devem utilizá-la. Então, vamos agora falar sobre o coronavírus. Basicamente, vamos falar sobre um pouquinho sobre os vírus, no caso, que estão presentes. Então, obviamente, eles são entidades, eles não são organismos vivos, já que possuem um DNA, um RNA, um ácido nucleico, tá? Aqui estou mostrando as formas dos vírus de eucariotos, aí podemos dar, no caso, uma olhada no que seria o coronavírus, né? Esse SARS-CoV-2 que a gente está falando, que é 120 nanômetros. Observando que, no caso do coronavírus, temos as epidemias que aconteceram, o SARS-CoV em 2003, 2002, o MERS-CoV em 2012 e a pandemia do SARS-CoV-2 ou COVID-19. Observar na estrutura desse vírus que ele tem as proteínas que são as espículas ou proteínas spike, que são fundamentais para esse grau de mutação, assim também para a produção de anticorpos. É importante essas proteínas spike. E elas vão provocar uma tempestade de citocinas, no caso, que é a doença do coronavírus, tá? Que provoca também, entre delas, a pneumonia viral. E ela obviamente o que vai acontecer? Vai provocar atividade dos macrófagos prejudicada, recrutamento de mais neutrófilos, todo isso prejudicado, produção de interferon gama prejudicado, aumento dos níveis de citocinas, tudo isso vai ser prejudicado quando o COVID entra no sistema respiratório. E isso vai provocar, no caso, necrose de células epiteliais, pneumonia, que isso vai desencadear falha de múltiplos órgãos, inflamação, doenças cardíacas e falha renal e morte. O diagnóstico pode ser feito através de ensaios moleculares como RT-PCR, exames sorológicos e o teste do antígeno. As medidas de precaução que tínhamos observado, uso de máscara obrigatório sempre, assim como também lavar as mãos, no caso, e fica aqui para você observar novas formas, caso você não saiba. E temos a vacina absorvida COVID-19, que em parceria, no caso, Instituto Butantan, na qual essa vacina foi uma das primeiras, é feita através, no caso, de uma partícula de RNA inativado, no caso que faz simular a doença, obviamente sem manifestar os sintomas, e com isso o corpo reage, né? Você está treinando, porque uma vacina é isso, uma vacina é um treinamento prévio, então faz com que, no caso, os linfócitos eles reajam e produzam anticorpos específicos, sem manifestar, no caso, os sintomas da doença. Isso é o coronavírus, a Coronavac, né, a vacina absorvida COVID-19. Ela foi parceria, como falei, né, do Instituto Butantan com a Sinovac Life, né, e no caso foi aprovada aqui no Brasil como uso emergencial, tá? Administrar no músculo do braço, no deltoide, e o esquema de vacinação é de 2 doses com diferença entre 14 a 28 dias entre elas. E temos a outra vacina AstraZeneca Fiocruz, que é da Universidade de Oxford, que ela utiliza DNA de fita dupla.
Ela é um pouco diferente das outras, da BioNTech, que eles usam também outro tipo de material. Ela dura mais. Essa aqui utiliza DNA de fita dupla, tá? Obviamente, essa vacina também tem uma eficácia de 82%, no caso, e se for, né, em pacientes após primeira dose, tem um 100% para proteção de formas graves e hospitalizações. Tudo isso se dá através do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. Então agora damos continuidade com minha colega para ela irá falar do próximo tema. T. Meu nome é Bruna e eu vou falar um pouco sobre a doença febre amarela e o tétano acidental. Vou começar com a febre amarela. Bom, as características da doença. Febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, ela é imunoprevenível, ou seja, ela tem vacina, de evolução abrupta e gravidade variável, e tem elevada letalidade nas suas formas graves. Sobre o agente etiológico. Ela é transmitida por artrópodes, que são os vetores, da família Culicidae, que são os mosquitos e pernilongos. O vírus da febre amarela é um arbovírus do gênero Flavivírus, protótipo da família Flaviviridae. E essa doença ela não é registrada no Brasil desde 1942. Aqui tem umas imagens dos mosquitos e pernilongos que fazem parte dessa doença, mas que eu já vou estar explicando mais certinho no próximo slide. Sobre a transmissão. Bom, o período de incubação é de 3 a 6 dias, a suscetibilidade é universal e a infecção confere imunidade duradoura, podendo se estender por toda a vida. Os filhos de mães imunes podem apresentar imunidade passiva e transitória durante os 6 primeiros meses de vida. Vou tentar explicar um pouquinho sobre a transmissão aqui. Bom, no ciclo silvestre, aqui temos o macaco, né? Esse macaco ele vai estar contaminado com o vírus da febre amarela. Então, um mosquito, o Sabetes, vai picar o macaco e vai se contaminar. Esse mosquito vai picar o homem, que vai contaminar o homem. Aí vem o mosquito que é do ciclo urbano, o Aedes aegypti, que também é conhecido do mosquito da dengue, né, como todo mundo sabe. Esse mosquito vai picar esse homem e vai ficar contaminado. E com isso vai começar a contaminar outras pessoas no meio urbano. Sobre as manifestações clínicas. Bom, o início de sintomas será febre alta, cefaleia intensa e duradoura, náuseas e mialgia e o sinal de Fagete, que é a bradicardia acompanhada de febre alta. Em casos mais graves e malignos, vai ter uma cefaleia e mialgia que ocorre com uma intensidade maior, náuseas e vômitos frequentes, icterícia, oligúria e manifestações hemorrágicas, como epistaxe, hematêmese e metrorragia. E pode acontecer chegar também numa insuficiência hepática e renal. Esses casos graves e malignos é super considerável que o paciente já seja levado para a UTI, porque lá vai ser o melhor lugar para ele conseguir sobreviver, devido à gravidade do sintoma. Bom, tratamento. O tratamento da febre amarela será o repouso, quando indicado, deverá ter reposição de líquidos e das perdas sanguíneas. E como eu falei, os casos mais graves, a internação na unidade de terapia intensiva, a UTI, é o mais recomendado. As medidas de prevenção. Manter elevada cobertura vacinal em áreas de risco, orientar medidas de proteção individual para as pessoas que se expõem em áreas de riscos, como pessoas que têm, por exemplo, contato com macacos que pode ter o vírus presente no corpo. Prevenção contra o Aedes aegypti, que é a mesma prevenção que a gente tem que ter na dengue, sobre água parada, essas coisas. Isolar os casos suspeitos no período de viremia em áreas infestadas por Aedes aegypti, pronta intervenção da vigilância epidemiológica, implementar vigilâncias sanitárias de portos, aeroportos e fronteiras,
recomenda-se solicitar a apresentação do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia. A vigilância epidemiológica, nesses casos, o objetivo dela: detectar precocemente a circulação viral, preferencialmente ainda no ciclo exótico, para aplicação oportuna das medidas de prevenção e controle, reduzir o risco de transmissão da febre amarela silvestre para a população humana e reduzir o risco de transmissão urbana. Como a vigilância vai agir? Primeiro, eles vão ver os pacientes que são suspeitos da população, as pessoas suspeitas, aí vai ter o confirmado, que vai precisar do critério clínico laboratorial, por critério de vínculo epidemiológico, e vai ter o descartado, caso a pessoa não seja confirmada com a doença. Vão fazer a notificação, vai ter investigação, o roteiro da investigação e, para concluir, o relato final. O calendário vacinal. Bom, as pessoas a partir de 9 meses a 59 anos de idade vão ter que administrar uma dose única. O volume da dose vai ser 0,5 ml e a via de administração vai ser via subcutânea. Aqui eu coloquei um mapinha para falar sobre as áreas de recomendação de vacinação, que vão ser essas mais escuras, e as áreas sem recomendação de vacinação, que vão ser essa que é mínima, né, comparada à área de vacinação recomendada. Pessoas a partir de 60 anos e mais, nunca vacinadas ou sem comprovante de vacinação, o serviço de saúde deverá avaliar se há contraindicações para a vacinação, levando em consideração o risco da doença e possíveis eventos adversos pós-vacinação. As gestantes, independente da idade gestacional, não vacinadas ou sem comprovante de vacinação, embora a vacinação esteja contraindicada, deve-se considerar também o risco que vai ter a doença para essa gestante. As mulheres que estejam amamentando, crianças com até 6 meses de vida, não vacinadas ou sem comprovante de vacinação, embora a vacinação esteja contraindicada, também se deve considerar o risco da doença nessas mulheres que estão amamentando. As contraindicações: crianças menores de 13 anos, infectadas pelo HIV com alteração imunológica grave, adultos infectados pelo HIV, pacientes submetidos a transplante de órgãos, pacientes com imunodeficiência primária, pacientes com neoplasia maligna. Bom, as contraindicações são imensas, eu coloquei aqui algumas que eu achei mais importante. Agora eu vou falar um pouco sobre o tétano acidental. Bom, as características da doença. É uma doença infecciosa, aguda, que não é contagiosa. Ela é imunoprevenível, ou seja, também tem vacina. É causada pela ação de exotoxinas produzidas pelo Clostridium tetani. Provoca um estado de hipersensibilidade do sistema nervoso central. Essa é uma doença muito perigosa. O agente etiológico é uma bactéria, que é um bacilo gram-positivo, e é anaeróbico. Produz esporos que lhe permitem sobreviver no meio ambiente por vários anos. É encontrado na natureza, sob a forma de esporo, podendo ser identificado em pele, fezes, terra, galhos, arbustos, poeiras das ruas, trato intestinal dos animais, especialmente do cavalo e do homem, sem causar a doença. A transmissão. Ela ocorre pela introdução de esporos em solução de continuidade da pele e da mucosa, os ferimentos superficiais ou profundos de qualquer natureza. De forma anaeróbica, as bactérias vão fazer a produção de toxinas. As toxinas vão ser tetanolisina e tetanoplasmina. O período de incubação da doença da bactéria é de 5 a 15 dias. As manifestações clínicas vão ter hipertonias musculares. Os sintomas iniciais eles vão ser relacionados com a dificuldade de abrir a boca e de deambular. Com a progressão da doença, outros grupos musculares são comprometidos. Pode haver dificuldade de glutição, a disfalgia, rigidez da nuca, rigidez paravertebral, pode causar opistótono, hipertonia da musculatura torácica, de músculos abdominais e de membros inferiores. Pode ocorrer diversas complicações, destacando-se a pneumonia, infecção urinária, asfixia por obstrução alta ou insuficiência respiratória baixa. Fratura de vértebras, pode chegar até ter fratura de vértebras. O tratamento também deverá ser uma internação na unidade de terapia intensiva, na UTI,
Os princípios básicos do tratamento são sedação do paciente, neutralização da toxina, debridamento do foco infeccioso para eliminar essa bactéria, antibioticoterapia, medidas gerais de suporte e uso de bloqueadores neuromusculares nos pacientes refratários ao uso de outros relaxantes. O serviço da vigilância epidemiológica. O objetivo é reduzir a incidência dos casos, implementar ações de vigilância, conhecer todos os casos suspeitos, investigando esses casos, adotar medidas de controle, recomendar a vacinação, o mais importante, promover a educação em saúde sobre o tétano e a perigosidade dele. Eles vão fazer o quê? Definir o caso, se é suspeito, confirmado ou descartado, fazer a notificação, fazer o roteiro de infecção, de investigação e fazer o relatório final. O calendário vacinal. Bom, a vacina dupla adulto está disponível para toda a população a partir dos 7 anos de idade. Recomendam-se 3 doses e um reforço a cada 10 anos. Para gestantes, deve-se aplicar uma dose a cada gestação. A imunidade permanente é conferida pela vacina. Deve-se observar as condições ideais inerentes ao imunobiológico e ao indivíduo. A doença não confere imunidade. Os filhos de mães imunes apresentam imunidade passiva e transitória até 2 meses de vida. A imunidade conferida pelo soro antitetânico dura cerca de 2 semanas, enquanto aquela conferida pela imunoglobulina humana antitetânica dura Olá, meu nome é Thaís Stedley. Eu vou falar um pouco a respeito da hepatite B. Mas afinal, o que são as hepatites? As hepatites virais são doenças causadoras por diferentes vírus hepatotrópicos que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas, possuem distribuição universal e são observadas diferenças regionais de acordo com o agente etiológico, e elas são divididas em hepatite A, B, C, D e E. Então, a sinonímia, né, é tiriça, amarelão. Quando a gente pensa em alguém com hepatite ou com problema hepático, já nos lembra uma pessoa de pele amarelada, olhos amarelados. O agente etiológico é o Hepadina viridae e o modo de transmissão das hepatites virais B, C e D são pelo sangue, via parental, percutânea e vertical, que é o nascer. O esperma e a secreção vaginal também pela via sexual, além de objetos contaminados, que poderiam ser eles lâminas de barbear, escovas de dente, acessórios de manicure, na colocação de piercing, tatuagens, ao utilizar drogas com compartilhamento de seringas inaláveis e pipáveis, além de transfusões, endoscopias, mas quando as normas de biossegurança não são aplicadas corretamente. O período de incubação é de 30 a 180 dias e pode ficar ali no período de transmissibilidade de 2 a 3 semanas antes dos primeiros sintomas, se mantendo enquanto o HBsAg, que é o marcador, estiver detectado. E o portador crônico pode transmitir durante anos. Suscetibilidade, vulnerabilidade e imunidade. Primeiro, para entender elas, a gente vai ter que entender um pouco a respeito dos marcadores. O HBsAg ele é chamado de antígeno de superfície do vírus. Ele é um marcador que indica uma infecção atual. O anti-HBs ele indica se existe anticorpos contra a hepatite B, que pode ser pela vacina ou por uma infecção anterior que foi curada espontaneamente. Então, essa pessoa ela tem anticorpos. O anti-HBc total ele é chamado de anticorpo core da hepatite B, e ele indica uma infecção prévia. O anti-HBc IgM ele é um anticorpo que indica uma infecção que aconteceu recentemente. Então, quem é suscetível à hepatite B? Indivíduos com perfil sorológico HBsAg, anti-HBc e anti-HBs não reagentes, ou seja, essa pessoa não tem nenhum tipo de anticorpo e nunca entrou em contato com o vírus da hepatite. A imunidade adquirida por infecção prévia, resolvida naturalmente, ela é estabelecida pelos marcadores anti-HBc e anti-HBs, reagentes. Então, eventualmente, o anti-HBc ele pode ser o único indicador da imunidade natural, porque o anti-HBc não é adquirido com a vacina. Já a vacina contra a hepatite B induz a formação de anti-HBs isoladamente.
Diagnóstico clínico. A anamnese do paciente é fundamental para estabelecer as hipóteses diagnósticas e direcionar a investigação laboratorial na suspeita de hepatites virais. Então, o que a gente investiga nessa anamnese? Faixa etária, histórico médico, fatores de risco, compartilhamento de instrumentos para o uso de drogas, prática sexual não segura. Essa pessoa ela convive com pessoas que têm hepatite, tanto na sua família quanto os amigos. Quais são as condições sanitárias, ambientais e de higiene dessa pessoa? Qual que é o nível de risco que essa pessoa corre para contrair a hepatite? Então, nós vamos investigar tudo isso. O diagnóstico laboratorial, existem alguns testes rápidos para identificar a hepatite, né? E existem alguns exames que vão identificar agressão hepática. Então, se existe algum exame dessa pessoa relativa a algum tipo de agressão hepática e existe sim uma dúvida se ela tem hepatite ou não, faz-se o teste rápido para ter certeza. Não existe um tratamento específico para as formas agudas, exceto para a hepatite C e a hepatite B aguda grave. Nas demais, a gente vai sempre tratar o sintoma da pessoa, o vômito, prurido, náusea, cansaço. E, de norma geral, a única coisa que a gente vai recomendar é evitar a ingestão de álcool pelo fígado já estar muito sobrecarregado, né, doente. E na hepatite crônica, a decisão de indicar um tratamento deve considerar o risco da progressão da doença e a probabilidade da resposta terapêutica e os eventos adversos do tratamento, além da presença de comorbidades já pré-existentes. A vigilância epidemiológica, ela vai observar os casos confirmados da hepatite B e até os indivíduos que evoluíram a óbito, né, com a menção de hepatite B no seu diagnóstico. Notificação. A hepatite viral, ela é uma doença de notificação compulsória, que deve ser feita em até 7 dias. Portanto, todos os casos confirmados e surtos devem ser notificados e registrados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, que utiliza a ficha de investigação das hepatites virais. Essas fichas, elas devem ser encaminhadas no nível hierarquicamente superior ou ao órgão responsável pela vigilância epidemiológica municipal, regional, estadual ou federal. As principais fontes notificadoras são unidades de saúde, hemocentros, bancos de sangue, clínicas de hemodiálise, laboratórios, comunidades, escolas, creches, entre outros. A vacina. A vacina da hepatite B recombinante é recomendada de forma universal a partir do nascimento. E a primeira dose deve ser aplicada de 12 às 24 horas do primeiro dia de vida do bebê. E a vacinação de crianças confere na imunidade prolongada, persistindo mesmo que a queda do título de anticorpos que ocorre com o passar dos anos. A vacina da hepatite B também protege contra a infecção da hepatite D. A vacina ela é administrada em um esquema de 3 doses. Para os recém-nascidos, até nas primeiras 24 horas após o nascimento. Se não puder ser administrada nesse período, pode ser administrada até os 30 dias após o nascimento. E o esquema de vacinação da hepatite B deve ser completado com a vacina pentavalente e a Haemophilus influenzae B, aos 2, 4 e 6 meses de vida. As recomendações. As crianças que perderam a oportunidade de receber a vacina da hepatite B até o primeiro mês de idade, não se administra mais essa dose. Essas crianças de até 6 anos e 11 meses e 29 dias, sem comprovação ou com esquema vacinal incompleto, inicia-se ou completa o esquema da Penta, que também está disponível na rotina do serviço de saúde, com intervalo de 60 dias entre as doses e no mínimo de 30 dias. Pessoas a partir de 7 anos de idade, sem comprovação vacinal, administrar 3 doses da vacina da hepatite B, com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose e de 6 meses entre a primeira e a terceira dose. Com esquema vacinal incompleto, não se reinicia, apenas o completa. E para gestantes em qualquer faixa etária de idade gestacional, se administra 3 doses da vacina da hepatite B. Se não for possível, durante a gestação, se completa após o parto. A imunoglobulina humana, ela é indicada para pessoas não vacinadas ou com esquema incompleto
após a exposição do vírus, hepatite B. E logo após o nascimento, os recém-nascidos de mulheres com hepatite B reagente devem receber imunoglobulina humana anti-hepatite B e a primeira dose do esquema vacinal. E o que é a imunoglobulina, então? As células imunológicas conseguem enxergar essas ameaças com muito mais facilidade quando marcadas pelos anticorpos, também chamados de imunoglobulinas. O termo imunoglobulina, ou IG, vem do fato de elas terem uma forma esférica e elas são fabricadas pelo sistema imunológico. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito da influenza. A incerteza de uma futura pandemia, assim como essa que nós estamos vivendo no momento. O agente etiológico. O vírus da influenza pertence à família Orthoximiridae e possui o RNA de hélice única, se subdividindo em 3 tipos antigenicamente distintos, A, B e C. Mas o que é a influenza? Uma infecção viral aguda do sistema respiratório, de elevada transmissibilidade e distribuição global. O indivíduo pode contraí-la várias vezes ao longo de sua vida. Em geral, ele tem uma evolução autolimitada, podendo, contudo, apresentar-se de forma grave. Modo de transmissão. Em geral, a transmissão ocorre dentro da mesma espécie, exceto os suínos, que têm receptores para os vírus humanos e aviários. A transmissão direta é mais comum e ela ocorre por meio de gotículas expelidas, com o vírus da influenza, ao falar, espirrar e tossir. E as mãos, elas são um grande veículo de transmissão, quando entrado em contato com as mucosas. Período de incubação. Em geral, de 1 a 4 dias. Os indivíduos adultos saudáveis infectados transmitem o vírus entre 24 e 48 horas antes dos sintomas, mas as quantidades mais virais são no pico dos sintomas. Suscetibilidade e imunidade. Todo mundo está suscetível ao vírus da influenza, e a imunidade só é adquirida quando se entra em contato com ele, ou de forma natural ou pela vacinação, sendo que a vacinação garante imunidade apenas em relação aos vírus homólogos à sua composição. Manifestações clínicas. Os clássicos das síndromes gripais. Febre, tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostração, dor articular, coriza. E os indivíduos com fatores ou condições de risco podem evoluir para a síndrome respiratória aguda grave. As complicações podem ser pneumonia bacteriana ou por outros vírus, sinusite, otite, piora das doenças crônicas e pneumonia primária por influenza, além de outras. Diagnóstico laboratorial. É preferencial usar a secreção nasofaríngea, que pode ser coletada entre o 3º e o 7º dias após os primeiros sintomas. Nos casos de síndrome respiratória aguda grave, estando hospitalizado ou mesmo que venha a óbito, a coleta deve ser realizada independente do dia do início dos sintomas, para se ter certeza de que tipo de vírus essa pessoa foi exposta. O tratamento. Existem os antivirais, fosfato de oseltamivir e o zanamivir, que são medicamentos de escolha para o tratamento de influenza. Mas não se deve tomar de forma indiscriminada, não é recomendável, pois pode promover a resistência viral. Então, só se deve tomar com recomendações médicas. Vigilância epidemiológica. Como que ela vai agir nesse caso? Ela vai monitorar as cepas dos vírus circulantes no Brasil e no mundo, avaliar o impacto da vacinação contra a doença, acompanhar a tendência da morbidade e da mortalidade associadas à doença, identificar grupos de risco, produzir e disseminar informações e estudar resistência aos antivirais. Medidas de prevenção e controle, aquela que nós sabemos: lavar as mãos, cobrir bocas e nariz, tomar as vacinas, evitar tocar os olhos e as mucosas, lavar bem os objetos, não entrar em contato com doentes se possíveis, além de usar a máscara e tomar a vacina necessária para a influenza que está circulante no momento. As indicações são para crianças com idade de 6 meses a 5 anos, gestantes, puerpérias, trabalhadores de serviço de saúde, povos indígenas a partir dos 6 meses, indivíduos com 60 anos ou mais, ou seja, para todo mundo deve ser disponibilizada a vacina.
E a notificação, todo caso suspeito de influenza por um novo subtipo deve ser notificado imediatamente à Secretaria de Saúde do município, do estado, do Distrito Federal ou diretamente ao Ministério da Saúde por um dos meios, que são esses, o telefone, o e-mail e o site. A importância da disseminação dessa informação, né, dessa notificação, é o que a gente viu com o coronavírus. Assim que foi notificado, as pessoas já começaram a se proteger e mesmo assim houve uma pandemia. E essas são as nossas referências bibliográficas, espero que tenha ficado bem claro para vocês. Bom, pessoal, então, dando continuidade com a nossa apresentação, agora nós vamos a conversar um pouquinho, discutir, né, e trocar informações aqui com minhas colegas, no caso, sobre nossa aula que foi apresentada agora há pouco. Enfim, convido aqui a Thaís, ou pode ser a Bruna, ou mesmo eu também, para iniciar essa troca de informações. Alguém? Thaís? Bruna? Que quiser começar? Bom, eu comentei com vocês um pouco a respeito da hepatite e da influenza. E no meu caso era a hepatite B. E eu achei muito interessante que quando a gente nasce, nós já devemos tomar a primeira dose da hepatite nas primeiras 24 horas de vida, para que ela realmente seja eficaz, principalmente nos casos em que a mãe, né, que é a gestante, tem hepatite, e para proteger a criança. A influenza, ela nos traz um quadro que nós temos vivido hoje, né, na nossa atualidade, que são os vírus da gripe, que podem causar um estrago muito grande na nossa sociedade, assim como o coronavírus, que eles podem se mutar muito facilmente, muito rapidamente, e ainda existe a possibilidade dos animais transmitirem esse vírus para a gente. E o Álvaro falou um pouquinho do Covid. Mas assim, só antes, todo lembrando, né, que esse nosso tema está, que a gente vê todo o plano nacional de vacinação aqui no Brasil, que assim falo que é um dos países que mais vacina no mundo, né, conforme a lei número 1498 de 2013, que estabelece, né, aquele PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Então, voltando à pergunta da Thaís, quando a gente fala, no caso, no meu tema, que foi Covid, coronavírus, e também a pneumonia pneumocócica, a gente descobriu umas coisas interessantes que capaz vocês não sabiam, ou se vocês sabiam, né? Bem legal. Então, era o quê? Referente quando a gente trabalha com a pneumonia pneumocócica, que nós temos vários tipos, e como eu tinha falado aqui na minha explanação antes, temos tipo 10, tipo 23, que são as mais comuns. Elas são, obviamente, se baseiam bastante no que? No número, esse 10 significa número de sorotipos. E o 23 também, que foram encontrados com 23 sorotipos. Obviamente, a pneumonia pneumocócica, ela trabalha com 90 sorotipos. Mas de importância são sempre os primeiros 3. Mas, e aí, como que ficou? Então, qual que a gente utiliza? Porque se você observar na internet, ou até mesmo em alguma instituição que você for se desenvolver, você vai encontrar número 13. Pior ainda, e agora? E que a 13, ela não está dentro da rede pública. Já a 23 e a 10, elas estão dentro da rede pública. Então, você pensa que somente tem 2, né? Mas tem várias. Isso depende muito como foi, no caso, produzida essa vacina, dependendo do número de sorotipos, né? Mais alguém? Outra? Bom, a minha a febre amarela, né? E o tétano, que também são 2 doenças que são super, hiper, mega importantes as vacinas. E todo mundo tem que tomar, que são doenças que também está na minha apresentação, que o caso mais grave é diretamente para a UTI, para tentar salvar o paciente. Então, essas vacinas são as que sempre estão na mente das pessoas, né? Vacinas que realmente tem que tomar. E a importância da vacinação para elas, que vai diminuir muitas mortes, essa vacina sempre sendo tomada direto. Como, por exemplo, o tétano, caso a pessoa venha se machucar novamente com ferro, enferrujado, que é o mais comum, né? Onde as bactérias vão estar, que elas vão direto para o hospital, vão com o seu
com a sua carteirinha de vacinação já. E caso ela esqueça, ou se já tomou há mais de 10 anos, a vacina vai ser de novo. Esse paciente vai tomar a vacina e com certeza não vai mais ter risco para ele naquele momento do incidente que aconteceu. Isso é muito importante. Eu acho interessante a gente comentar também que quando a gente olha para a história e a gente vê que existiu uma revolta das vacinas, a gente fica indignado, né? Como que as pessoas conseguiram ser contra uma coisa que ia salvar a vida de muitas delas? E aí a gente agora está vivendo isso também de novo, o pessoal anti-vacina que não aceita, que tem medo e tudo mais. Então, nós profissionais de saúde, é de suma importância a gente tranquilizar essas pessoas, falar a respeito da vacina em si, as vantagens que existem dessa pessoa tomar a vacina. E a pessoa tomou a vacina a vida inteira, aí só desse ano que não quer tomar. Por quê? O que passa na cabeça das pessoas? Então a gente tem que ter compreensão e muita paciência para ensinar essas pessoas e principalmente os filhos delas, né? E os bebês que estão nascendo agora também existe uma grande onda de pais que não querem vacinar seus filhos. Então assim, a gente tem que ter sabedoria para poder passar isso para os pais, para que eles sejam conscientes, para cuidar deles e das crianças também, do futuro do nosso Brasil e do mundo. E também acho que não sabe que nessa vacina teve tanto tempo de pesquisa até ela se concretizar. Verdade. Que na verdade a grande dúvida que a Thaís colocou uma coisa importante, como que teve revolta de vacina, beleza, né? Foi um tempo atrás, a quantidade de informação era limitada e não era acessível para ninguém, nem mesmo para os, por exemplo, chefes, governantes, nem eles sabiam direito. E hoje a informação é muito grande. Então, esse é um problema que até fora da nossa área muito tem a ver com essa qualidade de informação. E o que a gente vai observando é muito que as pessoas não sabem e não sabem onde procurar informação, porque temos a Anvisa, temos vários centros de regulador, né, que dão informações, e até mesmo se for a forma falando das vacinas, né, no caso tem o Instituto Butantan, que ele tem um site excelente que te oferece todas as dúvidas referente, a Fiocruz também, o Ministério da Saúde em si, o Ministério também. da Saúde, até a própria Organização Mundial da Saúde, que está a verdade é que as pessoas elas não querem informação, elas querem o caos. E aí não procura na fonte correta e acredita em qualquer coisa, não procura se informar direito e acaba passando para frente uma informação inválida. Tanto que a gente, para falar da vacina do coronavírus, né, que todo mundo, eu recentemente encontro vários colegas e outros amigos e falam, mas você vai tomar? Não, claro, eu vou tomar, mas por que você não vai tomar? Não, que vem de não sei onde, vem daqui. E aí você pensa, né, ou uma coisa, ou a lavagem cerebral, né, é tão grande, ou simplesmente ele não lembra e não estudou, né, principalmente nós que somos da área da saúde, a gente entra e compreende um pouco melhor essa parte de vacinas. Obviamente a grande dúvida é por que foi feito em tão curto tempo, se você observa que qualquer medicamento, produto biológico, ele demora até 16 anos em ser fabricado. Mas também o pessoal não lembra que o coronavírus, até como eu expliquei na minha apresentação, o primeiro caso foi 2002, que foi com o MERS-CoV. Depois veio 2012, com o SARS-CoV, que foi, no caso, se eu não me engano, um foi na Coreia e outro foi no Oriente Médio. E agora, no caso, 2020. Então já tem uma informação. E eu encontrei recentemente artigos já falando sobre pneumonias virais e quem coloca como principal o coronavírus. Então, estou falando 2000, 2005, já se falava sobre isso. Então, a fabricação de vacinas se baseia muito na informação que você traz, né? E, obviamente, até como eu coloquei, ela é feita a partir de um vírus inativado. Obviamente, muda da AstraZeneca, da Fiocruz, muda um pouco referente com a do Instituto Butantan, que é a Coronavac. Elas são formas diferentes, mas como a gente até comentei, são vacinas de primeira geração. A gente está esperando que com os novos resultados geremos vacinas de segunda geração, que a gente falaria, né, uma dose só, não 2 doses. Então é muito importante isso, nós na rede de atenção básica, falar
para os pacientes, acalmar sempre, né, as pessoas, porque realmente está difícil hoje a informação. A importância da saúde. Eu acho que a gente deve falar também que existem duas vertentes muito importantes, que são, num momento de crise como esse, que são dois tipos de pessoas. As pessoas que se negam a tomar a vacina e acreditar na veracidade da doença, e as pessoas que se automedicam e ficam tomando os antivirais. Por exemplo, na minha apresentação eu comentei sobre 2 antivirais. Aí a pessoa começa a tomar antiviral sem ter nem gripe, sem ter nenhum sintoma. E aí quando essa pessoa entra em contato com um vírus de verdade, esse vírus ele vira um super vírus, porque ninguém mais vai conseguir combater ele, porque a pessoa já tem imunidade para tudo, entendeu? Tipo, ela já tem tudo circulante ali, e esse vírus vai tomar conta dela e provavelmente vai se tornar um novo tipo de vírus e pode contaminar outras pessoas também. Então não se automediquem e tenham muito cuidado com a informação que vocês veem na internet. Vários medicamentos que todo mundo sabe que é para parasita, que não tem nada a ver com vírus, as pessoas tomam indiscriminadamente e pode fazer um mal muito grande para a saúde, podem ser hepatotóxicos, podem fazer muito mais malefício do que benefício em si. Que interessante então, Thaís, acho que a gente aprendeu muito hoje, né, nessa troca de informações, nesse fórum, no caso, espero que você que está nos assistindo aí também tenha entendido muito bem, principalmente sobre o que são as vacinas, as doenças que no caso, que levaram a essa construção, a essa origem dessas vacinas, e como nós, como futuros enfermeiros, estamos obrigados a manter essa informação ao paciente. Tá? Então, a gente se vê numa próxima oportunidade. Primeiro, eu queria agradecer a presença das minhas companheiras também aqui, e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Tchau.